Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar mais uma aula da nossa disciplina Máquinas Elétricas para o curso técnico de Mecatrônica. Nosso objetivo hoje é discutir uma expressão para o conjugado desenvolvido por uma máquina síncrona de polos lisos. Vamos nessa! Se a gente lembrar das aulas anteriores, pessoal, quando a gente considera uma máquina síncrona, a gente mostrou, que ela tem um circuito equivalente por fase com esta característica que vocês estão vendo aí. Basicamente, nós temos a tensão de excitação da máquina, isso é o efeito final, que a corrente que circula pela bobina de campo da máquina gera no estator da máquina. Temos a reatância síncrona e temos a resistência da armadura, ou a resistência de estator da nossa máquina. Esses terminais eles são conectados a uma carga, quando isso é um gerador, ou é conectado a uma fonte, quando a máquina opera como motor. Muito bem. Para a gente poder determinar as características de potência desenvolvida e conjugado desenvolvido pela máquina síncrona, o primeiro passo é a gente trabalhar e tentar equacionar qual que é a transferência de potência que a gente tem nos terminais da nossa máquina. Para tal, nós vamos assumir uma tensão terminal, que ela é definida por um módulo e um ângulo. Nós estamos assumindo o ângulo zero. Nós teremos a nossa tensão de excitação, que ela tem um módulo e um ângulo, que a gente está chamando de delta, da mesma forma que fizemos na aula do diagrama de fasores. E nós temos a impedância da nossa máquina, a impedância síncrona, que na verdade é a soma da reatância com a resistência. E nós teremos um módulo e um ângulo dessa impedância, que eu estou denotando por θs. Muito bem. Agora nós vamos tentar calcular qual que é a potência instantânea que é transferida nos terminais dessa máquina. Se a gente lembrar, potência aparente, um circuito de corrente alternada, é tensão vezes o conjugado da corrente. Assim nós vamos ter a potência complexa. A parte real dessa potência é potência ativa e a parte imaginária seria a potência reativa. Ok. Primeiramente, então, vamos calcular qual que é a corrente que circula na armadura. Esta corrente ela pode ser definida como a subtração desta tensão por essa dividido pela impedância. Então, se eu pegar a tensão de excitação menos a tensão terminal dividido pela impedância, nós teremos a corrente. O conjugado da corrente é o conjugado dessa parafernália toda, que poderia ser escrito como o complexo conjugado da tensão de excitação, dividido pelo complexo conjugado da impedância, menos o complexo conjugado da tensão terminal, dividido pelo complexo conjugado da impedância. Isso é igual. Se a gente lembrar complexo conjugado, basta repetir o módulo e trocar o sinal do ângulo. Para a tensão EF, nós teremos menos delta. Para impedância síncrona, nós teremos menos θs, trocou o sinal, viu? E para o VT, nós teremos que menos zero é igual a zero, e para a impedância síncrona, novamente, um ângulo menos θs. Então, essa é a expressão para a corrente. O que nós temos que fazer? Multiplicar isso aqui por VT. Aí nós teremos a potência que está sendo transferida nos terminais da nossa máquina. Legal, né? Se eu fazer essa conta aqui, basicamente é fazer a divisão entre os módulos e subtrair os ângulos. Nós chegaremos nesta expressão. E para essa aqui, mesma coisa, lembrando que aqui é zero, então nós chegaremos nessa segunda expressão. Então, a potência, seria o produto da corrente pela tensão terminal. Nós vamos chegar nesta expressão. Perceba que nós temos aqui o produto da tensão terminal pela tensão de excitação e aqui simplesmente a tensão terminal ao quadrado. Como isso é a potência complexa, a parte real é igual à potência ativa e a parte imaginária é igual à potência reativa. Se a gente calcular a parte real, basicamente é a parte real desse número complexo mais a parte real desse número complexo. Para fazer isso, basta pegar então o cosseno do ângulo. Isso aqui eu estou convertendo um número complexo da forma angular para a forma cartesiana. Então nós chegaremos nesta expressão para a potência ativa. Ela depende das duas tensões e dessa diferença entre o ângulo da impedância e o deltinha, que é o ângulo da tensão de excitação. Já a potência reativa
ela vai ter o módulo vezes o seno do ângulo, né? É a parte imaginária. Nós teremos, então, o módulo, repetindo, e o seno desse ângulo aqui, mesma coisa. Duas expressões um pouco complexas, né, pessoal? A gente vai fazer uma hipótese simplificadora agora nessas expressões, tá? Se a gente considerar que a resistência ela é muito menor que a reatância síncrona, o que é algo que acontece na maioria das máquinas síncronas, a gente vai poder concluir que, se a gente retornar na expressão da impedância, né, se essa resistência ela é desprezível, a nossa impedância se torna uma pura reatância. O módulo seria XS e o ângulo seria 90 graus. É o que nós estamos falando aqui. A impedância síncrona se torna apenas a reatância síncrona. Nesse caso, se eu substituir o ZS por XS e colocar aqui no lugar do θS 90 graus, nós teremos aqui cosseno de 90 menos delta. Se você usar uma propriedade trigonométrica, você vai concluir que isso aqui vai ser seno de delta. E cosseno de 90 é zero, isso aqui desaparece. Nesse termo, nós teremos cosseno de delta, e aqui esse termo vai virar 1, ficaria apenas VT ao quadrado dividido por ZS. Lembrando que essas expressões são a potência por fase. Se eu quisesse a potência trifásica, bastaria multiplicar por 3. Então, note que essa expressão veio dessa. O que eu fiz foi substituir a impedância síncrona pela própria reatância síncrona e o ângulo aqui eu joguei 90 graus no θS. Então, esse termo desapareceu e esse termo virou seno de delta. Já a potência reativa, nós teremos que esse termo, né, seno de 90 menos delta, é cosseno de delta, e esse termo aqui, seno de 90, é igual a 1. Resolveu o problema. Então, nós temos uma expressão bastante interessante para a potência ativa e para a potência reativa nos terminais da nossa máquina. Note, pessoal, que a transferência de potência para a nossa máquina, ela depende do ângulo delta. Por esse motivo, pessoal, a gente tipicamente chama esse ângulo de delta de ângulo de potência ou ângulo de carga da máquina síncrona. Tá? Ele é bastante importante para o funcionamento da nossa máquina. Que interessante também, seno é uma função bastante interessante, porque se o seno for positivo, ou seja, se o ângulo for entre 0 e 90 graus, nós teremos uma potência positiva. Se o ângulo for entre 0 e menos 90, nós teremos uma potência negativa. O que quer dizer? Se o ângulo delta for positivo, nós estaremos funcionando como gerador. E se o ângulo delta for negativo, nós estaremos trabalhando como motor. Bem legal, né? Então, qual seria a expressão agora do conjugado desenvolvido? Nós temos que a potência que a máquina absorve dos terminais dela é igual a 3 vezes a tensão terminal, tensão de excitação, dividido por reatância síncrona, vezes o seno de delta. Essa expressão foi deduzida considerando que a reatância síncrona é muito maior que a resistência. Então, é como se não existissem perdas ômicas no estator. Portanto, essa própria expressão, já que isso é uma aproximação, né, ela pode ser aproximada como uma potência desenvolvida pela máquina. Se eu dividir a potência desenvolvida pela velocidade mecânica, eu tenho o conjugado. Lembrando que a velocidade mecânica da máquina síncrona é igual à velocidade síncrona, nós teremos esta expressão. Então, o que a gente nota? O seno do ângulo delta, né, ele aparece na expressão do conjugado da mesma forma que na expressão da potência. Se eu plotasse isso num gráfico, eu veria esta característica de conjugado da nossa máquina síncrona. O que essa curva está falando para a gente, pessoal? À medida que a gente joga carga no eixo do gerador, ou à medida que nós jogamos carga no eixo do motor, ou nós aumentamos a carga elétrica conectada aos terminais do gerador, o ângulo delta ele tem que aumentar, de forma que a máquina consiga fornecer esta potência. Então, essa aqui é a ideia. O que é interessante? Note que o máximo conjugado e a máxima potência que seu sistema consegue fornecer,
acontece no ângulo delta igual a 90 graus. Esse ângulo delta, essa condição delta igual a 90 graus, é conhecido como limite de estabilidade estática da máquina síncrona. Se a gente exigir uma potência da máquina maior do que a potência máxima que ela é capaz de fornecer, esse ponto destacado aqui, ou se eu jogar uma carga no eixo que exige um conjugado maior do que aquele conjugado máximo da nossa máquina síncrona, a nossa máquina vai sofrer um fenômeno que é conhecido como perda de sincronismo. O que é a perda de sincronismo? A sua máquina síncrona deixa de trabalhar em sincronismo com o campo girante. Isso é uma situação bastante perigosa, né? Porque a nossa máquina perde a sua capacidade de controle. Você não consegue mais colocar essa máquina na velocidade síncrona. Tá? Então, essa perda de sincronismo é um fenômeno muito importante. Tá? Uma questão que pode ser feita para estender essa margem de estabilidade da máquina, o ângulo é sempre 90 graus. Mas note que o conjugado, o valor do conjugado e o valor da potência dependem da tensão EF. E a gente pode tentar aumentar ela aumentando a excitação da máquina. O que quer dizer? Se a máquina estiver com pouca excitação, né, pouca corrente de campo, ela atinge o limite de estabilidade antes do que se a gente colocar uma excitação elevada. Então isso é bastante interessante. Né? O ângulo é sempre 90 graus, mas o valor de potência que corresponde ao limite de estabilidade, ele depende da excitação de campo. Então o controle de excitação poderia ajudar a máquina para que ela permaneça numa condição de operação estável. Tá? Isso é um fenômeno muito importante nos sistemas elétricos, pessoal, porque eventualmente no sistema elétrico, o que faz a frequência do sistema ficar constante, né, os 60 Hz ou 50 Hz, é o fato da potência gerada ser igual à potência consumida. Só que a potência consumida está variando o tempo todo. Então, para manter a frequência, o nosso amigo gerador aqui, ele tem que ficar também modificando a sua potência de saída. Tá? E se porventura a gente atingir um limite, isso pode comprometer a estabilidade do sistema e pode levar a um blackout, por exemplo. Então, o pessoal do sistema elétrico de potência está sempre muito preocupado com a estabilidade. Último ponto, por que isso é chamado de limite de estabilidade estática? Porque você só consegue atingir esse ponto de operação se você for aumentando lentamente a carga no eixo do motor ou aumentando lentamente a carga nos terminais do gerador. Tá? Se você der uma perturbação instantânea, que é o que acontece muitas vezes na prática, você pode atingir uma instabilidade, ou seja, uma perda de sincronismo, antes de atingir um ângulo delta igual a 90 graus. Tá? E por esse motivo, na prática, esse ângulo delta ele é bem limitado quando comparado a esse 90 graus. A gente falaria em torno de 30, 40 graus, seria um ângulo típico para a operação normal aí da máquina. Tá? Então vai existir um limite de estabilidade dinâmico da máquina, que vai depender de outras características e fenômenos dentro da máquina. Não é importante para a gente, no nível de profundidade que a gente está estudando aqui, máquinas elétricas. Tá? Mas perceba, existe um conjugado máximo, esse conjugado máximo só pode ser obtido no ângulo 90 graus. Tá? Agora, o valor absoluto do conjugado, ele pode ser influenciável pelo controle de excitação da máquina. Ok, e como que ficaria a curva de conjugado versus velocidade de uma máquina síncrona? Bem, nossa amiga máquina síncrona consegue trabalhar na velocidade síncrona, certo? Então, e ainda em teoria, nós poderíamos obter qualquer conjugado entre 0 e torque máximo, ou menos torque máximo e torque máximo. Dessa forma, a curva de conjugado versus velocidade de uma máquina síncrona, ela é uma reta vertical. A gente consegue tirar o conjugado em qualquer valor de conjugado entre 0 e torque máximo. Claro que isso aqui é teoria. Na prática, a gente não atinge torque máximo, a gente fica até o torque nominal,
que é um valor abaixo desse conjugado máximo. Né? Da mesma forma que o motor de indução tem uma capacidade de reserva, a máquina síncrona também tem, principalmente por questões de estabilidade. Nós teremos, então, uma reta vertical, tá? Só que tem um detalhe que é na partida. Né? Na partida, a máquina síncrona ela não vai ter conjugado, como a gente já comentou anteriormente. Desta forma, visto que não tem conjugado de partida, a gente vai precisar de alguns métodos para partir o motor síncrono, que vão ser discutidos na nossa aula específica de tecnologia de motores síncronos. Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nosso próximo vídeo.